Deus dessa igreja, Ele é poderoso. Quem crê que o Deus dessa igreja é poderoso? Amém? Ele vai trazer, irmãos. É assim mesmo. Obra de Deus é assim mesmo. Nós temos que orar, confiar, fazer a nossa parte. E quem vai trazer é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Mateus capítulo 25. Está dizendo assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sair ao seu encontro. Então todas aquelas virgens, aqui está dizendo, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, que as insensatas, que são as loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vale um amém de todos? Amém? Vamos agradecer ao Pai. Senhor maravilhoso, Deus eterno, nós queremos te louvar pela tua igreja aqui reunida neste lugar físico. Queremos te louvar, Senhor, porque nós oramos aqui nesta noite, te adoramos com hinos e louvores, contribuímos com a tua obra. E nós te exaltamos, Senhor, porque agora não é hora de nós darmos, mas é um privilégio para nós recebermos do Senhor a tua palavra aos nossos corações. Senhor, toma este lugar físico e a nossa vida, ministra aos nossos corações, Senhor, para que durante esta semana, esta palavra frutifique em nós e através de nós. Nós oramos agora te pedindo, os teus anjos estejam aqui e o teu Espírito a trabalhar pela tua palavra em nossa vida. Nós oramos agradecidos no nome maravilhoso de Jesus. Quantos que podem, por favor, mais uma vez dizer amém para Jesus? Amém e amém. Por favor, você vai tomar o teu assento. Se quiser ficar com a sua Bíblia aberta, você pode. Se quiser fechá-la também, fica a critério dos meus queridos e dos meus amados irmãos e irmãs. Queridos, eu estava pedindo ao nosso Deus uma palavra a ministrar aos nossos corações, e o Senhor me deu esta resposta durante esta manhã, quando eu buscava dele uma palavra, e depois então, é claro, obviamente, eu fui preparar o que está aqui esboçado, e com certeza eu careço do Espírito Santo para me ajudar a ministrar aos corações de cada um de vocês. E Deus me trouxe a esta chamada parábola das 10 virgens. Aqui Jesus vem, então, ministra mais esta parábola, diante de tantas parábolas que Jesus ministrou, e ele diz que o reino dos céus, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, que tomaram as suas lâmpadas, e diz que elas saíram ao encontro do noivo, e elas, todas elas com as suas lâmpadas, cumpriram o objetivo pelo qual elas tinham, que é ir ao encontro do noivo. Você precisa de entender, e eu também precisamos de entender, que aqui quando se fala de virgem, quando se fala de noiva e se fala de noivo, nós percebemos que aqui existe um cerimonial, não é verdade? Um cerimonial pelo qual vai acontecer, e aconteceu semanas ou dias passados,
do pastor Mota e da sua digníssima, que era noiva e tornou-se esposa. Então há um preparar todo, tanto do noivo, como aqui, que está nos mostrando das noivas, ou da noiva, para que no momento certo, no dia certo, no exato momento, venha acontecer todo este cerimonial e a consumação deste cerimonial. É claro que Jesus aqui está nos mostrando, nesse capítulo 25, de 1 a 3, algo importante para nós. Aleluia. Jesus está falando que o reino do céu será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas. Jesus aqui está usando algo interessante, que quando nós estudamos a hermenêutica, que é a interpretação da palavra de Deus, com todas as suas regras, seus paradigmas, com tudo aquilo que representa, nós vamos estudar uma classe da hermenêutica de interpretar da palavra de Deus, e principalmente as parábolas, que é tirado do cotidiano pelo qual Jesus vivia com o povo e a sociedade, algo que se chama tipologia. Tipologia é pegar exemplo de alguma coisa e trazer para uma realidade espiritual. Então quem já estudou um pouquinho de hermenêutica, já escutou pessoas citando isso, sabe o que eu estou dizendo. Tipologia é trazer o tipo de uma coisa representando algo espiritual e aplicando algo espiritual como para fazer parte, e nós, que estamos ouvindo esta palavra, colocarmos isto em ação na nossa vida. Jesus, então, falando destas virgens, ele estava querendo falar da igreja, ele estava querendo falar dos seus, pelos quais estavam ouvindo a palavra. E nós sabemos muito bem, queridos, que depois desses evangelhos vieram o período prático, que os apóstolos, eles no capítulo 1 viram Jesus sendo assunto, a assunção de Jesus ao céu, e quando eles ficaram atônitos, sem saber, apareceram 2 anjos ao lado deles, chamados varões, que vocês sabem que está escrito na palavra de Deus, no capítulo 1 de Atos. E estes anjos perguntaram então para os apóstolos, para os seguidores de Jesus: por que vocês estão olhando para ele que está indo, para ele que está voltando? Esse Jesus que está indo, ele há de voltar para os seus. Jesus foi preciso ir. Por que Jesus foi preciso ir? Para deixar os seus fazerem a obra. E esta obra que eles deveriam executar, que nós sabemos muito bem, era a obra de evangelização. E todos aqueles que escutassem a palavra do Senhor, o evangelho, que quer dizer boas novas, deveria entender que as boas novas era o Cristo. E a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus deparou com os seus, aqui também no evangelho de Mateus, ele então perguntou quem eles pensavam que ele era. Eles falaram aos apóstolos, João Batista e tal: e vocês que me seguem, estão comigo, não é? Durante aquele percurso de 3 anos, o que vocês pensam que eu sou? Então, virando Pedro, que era o mais afoito, sanguíneo, o mais espontâneo, extrovertido, ele disse: tu és o quê? O Cristo. Tu és o Filho de Deus vivo. Eu até preguei esta mensagem semana passada, falando sobre o que é ser igreja. E aí Jesus falou: olha, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi quem? O meu Pai, que está no céu, que te revelou quem eu sou. E aí ele então virando para ele disse assim: eu também te digo que tu és Pedro, ou seja, que tu és Petrus no original, pequenas pedras, e sobre esta pedra, quando Jesus fala pedra, a palavra pedra ali, vem do original Petrus, que o original é Petra, quer dizer uma grande rocha. E sobre esta pedra, essa grande rocha, eu pegarei, eu estou usando a minha analogia, a minha comparação, pegarei você e vocês que estão junto com ele, que são os apóstolos, colocarei cada um sobre esta grande pedra e edificarei a minha igreja. E Jesus diz mais: e a minha igreja edificada, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E aí Jesus disse: olha, para vocês eu vou dar a chave do reino dos céus. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, mas também tudo que vocês como igreja desligar na terra será desligado no céu. Então Jesus está usando esta questão aqui desta parábola para falar destes
que recebem a Ele como Senhor e como Salvador, que recebem Ele como a pedra grande, que o próprio Pedro também diz lá na sua epístola, que a pedra de esquina, que os edificadores, que aqui, pode prestar atenção neste púlpito, vamos supor que isso aqui é um alicerce de uma casa, cada corner deste, cada esquina dessa tem uma fundação, tem uma coluna, tem uma base. Jesus está dizendo através de Pedro, que conheceu quem é Jesus, que ele é a principal pedra de esquina, ou seja, ele é a fundação do patrimônio, do building, da casa. Mas aqueles pelos quais Jesus veio para ser a fundação deles, que é os judeus, o rejeitaram. E aí Jesus usa então a boca de Pedro, e Pedro conhecendo quem é Jesus, Pedro então fala, mas para vocês que conhecem quem é a pedra viva, quem é a pedra de esquina, vocês também tornar-se-ão pedras vivas, edificados também nele, aleluia. Então Cristo, queridos, Ele é a base de tudo, Ele é a base dos seus, e os seus Ele deu o nome de igreja. Igreja vem também do original grego, que é eclésia ou eclesia, aqueles que são chamados para fora. Chamado para fora da onde? Chamados de dentro do mundo, para sair do mundo, estar fora do mundo, e agora para tornar-se um grupo fora do mundo, e introduzido dentro da comunhão, dentro da adoração, dentro do ensino, do que Jesus é como pedra principal e rocha principal, que para os judeus foi escândalo, e aí mudou a mensagem. Voltando para o texto aqui, para nós podermos entender um pouquinho melhor sobre esta questão, esta tipologia aqui destas virgens, está falando da igreja, está falando destes que eu acabei de dizer para vocês e mencionar, que são aqueles que aceitam Jesus, chamados para fora, mas para estar dentro da comunhão, da adoração, do louvor a Ele, que é o fundador da igreja, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Deus desta igreja que nós estamos aqui. Quem é a igreja aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Aleluia! Irmãos, existe neste texto que nós acabamos de ler dois tipos de crentes que fazem parte da igreja. Primeiro, as chamadas virgens loucas, insensatas, imprudentes. O segundo tipo são as virgens prudentes, as virgens sábias. E nós precisamos também de entender, queridos, que é o grande dia do Senhor, que está registrado na palavra, lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 a 18, chamado arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja, está usando vários simbolismos também, várias colocações, que vão estar dois no campo, um será tirado, outro será deixado. Estarão dois trabalhando na moinha, um será deixado, o outro será tirado. Estarão dois deitados no leito, na cama, um será tirado, o outro será deixado. Por quê? Porque este texto está nos mostrando também esse tipo de pessoa, e dentro das igrejas existem esses dois tipos, querendo nós ou não. Aqui dentro da igreja não só vai ter gente prudente, aqui dentro da igreja não só vai ter gente sábia, dentro da igreja também o Senhor tem deixado estar os imprudentes, os insábios, os que não têm consciência da questão de ser igreja. Por isso que Jesus, quando ele falou que grande era a seara, vocês lembram dessa passagem? Mas eram poucos os ceifeiros, porque nesta seara existe o trigo, mas nessa seara também existe o joio. O joio é muito parecido com o trigo. O joio exteriormente é muito semelhante ao trigo. Se você pegar uma galha de trigo, você vai ver, e uma galha de joio, você vai ver que são muito semelhantes. Mas quando você descasca, tira a casca do trigo, você vai ver que o trigo não é oco. Você vai ver que dentro do trigo tem a essência, que é a semente. Se você pegar o joio e abrir a casca, você vai ver que ele é oco, que ele não tem nada dentro. Mas Jesus não mandou arrancar o joio do meio do trigo. Jesus mandou colher os dois. Mas naquele dia, pastor Zé Carlos, igreja que está aqui, naquele dia quando for provado pelo fogo, naquele dia quando o Senhor provar
verdadeiramente quem é trigo e quem é joio. O trigo vai permanecer porque a casca vai ser queimada, mas a essência vai permanecer porque ela é sólida, porque ela tem essência, porque ela tem DNA, porque ela tem polpa. Mas o joio não, queridos, ele não tem nada por dentro, ele é oco e foi queimado o estereótipo, nada tem por dentro. Por quê? Porque ele não tem essência. Assim é esta palavra. 5 prudentes, 5 insensatas, 5 com lâmpadas e as outras 5 também com lâmpadas. E a hora vai chegar. A hora de se apresentar vai chegar. Esta igreja que tem 2 tipos de crente vai presenciar este momento do arrebatamento. Quer seja as pessoas acreditem que vai voltar Jesus daqui a 200 anos, porque existem muitos planos e projetos. Quer seja daqui 10 anos. Eu sei de uma coisa: precisamos estar preparados para a vinda maravilhosa, para o arrebatamento da igreja, para o Senhor vier buscar os seus e retirá-los desta terra. E quando eu olho para esse texto, eu vejo uma coisa: que para esta igreja que está aqui, existem, e eu quero falar só duas marcas da igreja que vai subir, 2 marcas da igreja que vai deixar esta terra, 2 marcas da igreja que não vai permanecer aqui. Interessante que quando nós olhamos para as pessoas que tanto é insensata como também é sábia ou sensata, nós percebemos que todos esses 2 grupos de cristãos dentro da igreja, eles fazem as atividades normais e eclesiásticas. Eles pregam, eles cantam, eles ensinam, eles pastoreiam, eles ofertam, eles dizimam, eles contribuem dando o seu tempo também para evangelizar. Mas uma coisa é interessante que eu até escrevi aqui, irmãos: não importa ser só ativo, não importa tentar parecer que é noiva, o importante é nós não vivermos na aventura religiosa, na aventura cristã, na aventura de sermos igreja. Existem pessoas hoje em dia que estão fazendo tudo isso achando que é bonito, que é aventureiro, que é bonito ser pastor, que é bonito ser cristão, que é bonito cantar, que é bonito fazer todas as atividades da igreja. Mas isto é uma aventura religiosa, isso não é ser noiva. O Senhor está falando conosco, que quer falar conosco, que a verdadeira noiva, ela tem marcas. A verdadeira noiva, ela é conhecida, ela é diferente, aleluia. E quando eu venho para a palavra, eu vejo que a primeira marca da noiva que vai subir é a marca em meio à pressão. É a marca que nós percebemos que esta verdadeira noiva não é a noiva, não é um cristão que se aventura ser religioso ou cristão, não, mas ele passa pela pressão. Todos que estão e servem a Cristo, todos que estão fazendo parte da igreja, passarão por pressões. O texto aqui vai nos falar isso, versículo 3, 4 e o 5, vamos ver? Diz assim: as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Ou seja, aqui nos mostra uma tipologia, uma analogia, uma comparação, que o tempo ia passando, o tempo vai passando, não aceitar Jesus hoje e talvez achar, olha, agora por aceitar Jesus não vai ter nada, não vai ter luta, não vai ter espera, não vai ter preparação, não vai ter, não é verdade, amadurecimento. Aceitar Jesus é ver que o tempo nos leva a passar por pressões da vida. Estas aqui, por estarem com as suas lâmpadas, esperando, acharam que não ia passar pelas pressões do tempo. Olha o que a Bíblia fala para nós. Escuta bem, Evangelho de João 16, 32 e 33. Está dizendo assim: mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para a sua casa. Jesus dizendo aos seus apóstolos: vós me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhas paz. Olha mais, escuta mais: no mundo tereis
aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vai vir dias que eu não vou estar com vocês. Eu vou para minha casa, mas eu não vou estar sozinho. E vocês não estarão sozinhos, porque a minha paz vai estar com vocês. Mas tem uma coisa: a minha paz está com vocês. Vocês vão estar sozinhos humanamente, sem eu fisicamente, mas vocês não vão estar sozinhos. E é preciso entender que enquanto eles estivessem, nós estamos aqui, as aflições nos acercam, as aflições vêm contra nós, as tentações vêm contra nós, o diabo não dormita. Diz a Bíblia, não é verdade? Que ele anda, o adversário, rugindo ao nosso derredor como se fosse um leão, tentando enganar, tentando tragar, tentando nos derrubar, tentando nos matar. Então isso são aflições que o próprio Jesus já estava advertindo: olha, vocês vão ter momentos que as aflições vão vir até vocês, que as aflições vão chegar até vocês. Mateus capítulo 10, 22 diz assim: e odiados por todos sereis, por causa do meu nome. Não pense, eu vou terminar de ler, não pense vocês, irmãos, porque nós tornamos cristãos agora, nós nos arrumamos bonito. Não é pecado arrumar bonito, tá bom? Não estou falando sobre isso. Não é pecado você lavar o seu carro, você se arrumar, me perfumar, você colocar talvez sua melhor roupa e vir para a casa do Senhor para adorá-lo, não é? A gente vem para cá não é para mostrar para o pastor que o meu terno é melhor que o dele, não. Mas é vir para cá arrumado porque eu estou vindo bem apresentado para o meu Deus. Vale um amém? Amém? Aqui está dizendo a palavra do Senhor que odiados por todos sereis, por causa de quê? Do meu nome. Então a gente vem com este prazer de estar bem arrumado, mas não pense você que aceitar Jesus, de receber a Cristo, de tornar igreja, de estar aqui congregando como igreja, as aflições do mundo vão cessar, porque agora Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador. Eu entendi o plano dele, que Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, é o Senhor da igreja, é o Deus do universo, é o Senhor sobre todas as coisas, o Pai é o Criador de todas. Agora então, o Senhor vem e coloca uma redoma de vidro sobre mim, e agora ninguém vai me odiar mais, porque eu aceitei Jesus, eu vou ser o queridinho de todos. Não, queridos, não é dessa maneira. Olha o que o texto está dizendo: mas aquele, odiados de todos seremos por causa de quê? Do nome de quem? Do nome de Jesus. Então servir a Jesus é nós entendemos que o diabo vai usar a mente das pessoas para olhar para nós e nos odiar. Não pense você, porque a palavra de Deus também nos fala, não é isso que fala a palavra de Deus? Que nós não lutamos, não é contra carne e sangue. Então quando a pessoa olha para você com ódio, quando a pessoa olha para você com ira, quando a pessoa queria que você não estivesse naquele trabalho junto com ela, fazendo aquele trabalho e eu estava ganhando mais, a tua luta é contra ela não, mas é contra o inimigo, os principados, as potestades, que tenta derrubar você por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus, porque há algo espiritual por trás daquela pessoa olhando para você, porque agora você está revestido da autoridade de Jesus, foi perdoado os seus pecados, seu nome escrito no livro da vida, aleluia. E agora o diabo maligno não pode tocar em você, sabe por quê? Porque você foi comprado pelo bom preço. É por isso que seremos odiados. Mas tem uma palavra linda para você que está sendo odiado pelo seu colega na escola, pelo seu colega no trabalho, pela pessoa que é seu patrão. Tem hora que igual eu ligo para minha esposa e falo com ela assim: meu amor, não estou entendendo, o meu patrão está olhando para mim, não está nem conversando comigo. Aí ela fala assim comigo: olha a sabedoria de uma mulher de Deus quando está ao lado de um homem de Deus. Meu amado, meu amor, olha para ele e veja que por trás dele tem algo espiritual que está usando ele. Não é porque ele me odeia como pessoa, eu sou um bom trabalhador e eu sei do valor das minhas mãos trabalhando para ele, mas é porque o diabo não quer me ver naquele lugar, porque o nome de Jesus está presente na minha vida, aleluia. Mas nós seremos odiados mesmo, irmão, porque a marca da verdadeira igreja, da igreja que vai subir, é uma marca no meio das pressões ou da pressão. Eu vou terminar de ler, mas aquele que perseverar até o fim vai ser o quê? Olha o que o texto fala:
vai ser salvo. Perseverar até o fim. Que não ficar olhando para estas pressões, para este ódio, para essa perseguição, mas que passar na tribulação, que passar na pressão, perseverando, acreditando no livramento, na bênção, no cuidado de Deus, vai ser salvo pelo Senhor. Aleluia, aleluia. A pergunta que eu faço para vocês é: qual será ou qual tem que ser a nossa atitude em meio às dificuldades? Qual tem que ser a nossa atitude em meio às pressões, em meio às tribulações? Qual é o nosso comportamento em meio às reações? Como que nós temos que reagir diante destas pressões, diante dessas atitudes, diante dessas dificuldades? Porque, irmãos, quando nós olhamos, olha outra passagem, para Mateus capítulo 24, Jesus chegou para eles e falou assim, eles perguntaram: Senhor, qual é o sinal, quais são os sinais que haverá antes da tua vinda? Jesus então disse: olha, vão vir pessoas que vão surgir enganando a muitos. Jesus disse: vão vir pessoas que vão enganar a muitos, vão vir rumores de guerras, vão vir guerras. Vai acontecer nação contra nação. Vocês vão ver reino contra reino, família contra família, pessoas contra pessoas. Jesus diz que os sinais que vão acontecer de pressão, de tribulação, olha outro sinal, vai ter pestes, fumes, vai acontecer na terra, vai acontecer terremotos. E hoje em dia os terremotos são em larga escala, cada dia aumentando mais o número dos abalos, dos terremotos. Jesus mesmo disse: os cristãos, eles serão atormentados, e até mesmo por esse atormentamento daqueles que não são, aos cristãos, eles vão ser mortos como consequência desse atormento. Jesus ainda disse: haverá escândalos, as pessoas vão se trair mutuamente, e vocês, por causa dos escândalos que muitos vão praticar, e vão fazer, e vão ser, e por causa também das traições mútuas, vocês serão odiados por muitos. Jesus mesmo disse: vão existir um grande número de falsos profetas. Vai acontecer, queridos, coisas terríveis. E ele mesmo disse: olha, por causa dessas perseguições, por causa da tribulação, o amor de quase todos vai se esfriar. Mas olha que coisa interessante que Jesus diz no versículo 13 do capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que isso é uma coincidência, igreja? De dois textos que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 10, quando ele fala como que tem que ser, de ir em dois fazendo a obra, como que seria difícil, lá no capítulo 10 de Mateus, e agora Jesus falando dos sinais, está dizendo perseverança. O que me dá a entender essa palavra perseverança? Eu fui pesquisar, escuta bem, no dicionário de língua portuguesa. Perseverar quer dizer, escuta, constante, persistir em alguma coisa, permanecer, conservar-se. O que eu preciso conservar-me? O que eu preciso persistir nesta coisa? É em servir ao Senhor como igreja, aleluia, em passar as pressões, as dificuldades, as perseguições e continuar prosseguindo com esperança que a igreja será coroada pelo dono da igreja, aleluia, aleluia. Mas agora analisando esses dois textos de Mateus 10, 22, Mateus 24, versículo 13, falando de perseverança, que está dizendo: o que perseverar até o fim será salvo. Mas e quem não perseverar? Vai ser salvo também, queridos? Será? Olhando para Mateus agora 25, quem não perseverar, quem não aguentar as pressões vai ser salvo. Tira as suas próprias conclusões, tome isso para a sua vida, e eu profetizo nesta noite sobre a tua vida. Pode levantar a tua mão, por favor, todos aqui nesta noite, levanta a tua
sua mão. Eu quero profetizar, como ministro que está ministrando esta palavra sobre a tua vida, que Deus não deixará você desviar do propósito dele, que Deus não deixará você cair e permanecer caído. Por mais que caia, se levantará, e o justo vai receber o galardão do Senhor. O plano projeta a vontade de Deus em meio às tribulações, às dificuldades, às perseguições, é que nós perseveramos até o fim. Eu profetizo, persevere, meu irmão. Deus vai te dar força para você perseverar até o fim. Sabe por quê? Tem uma coroa para nós, tem uma coroa para nós, tem uma coroa para nós, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que aconteceu, a pressão. Passaram-se os minutos, elas se prepararam, as 10 virgens, as insensatas e as prudentes. Passaram-se os minutos, mas por elas acharem que os minutos estavam demorando, isso é pressão, isso é não aguentar, não ter perseverança, elas dormiram, cochilaram e não aguentaram esperar. Veio um grito. Qual foi o grito aí, queridos, que o texto fala para nós? Está dizendo a palavra, mas à meia-noite alguém gritou, houve um alarido, um alerta ainda, dando oportunidade. Irmãos, não é que Deus, escuta bem, não é que Deus quer que nós, eu não vou servir a Jesus agora, vou deixar para o último minutinho, quase chegando na tipologia da meia-noite, né? No último minutinho, quando alguém dá o grito, Jesus vai vir amanhã, aí eu vou me despertar, eu vou me render a Jesus, e aí eu vou servir a Jesus esses últimos segundos, antes que anteceda a meia-noite, para que eu tenha direito de adentrar na porta e ser salvo. Não é isso que está nos mostrando. Estas circunstâncias são circunstâncias esporádicas. Eu vou dar um exemplo para vocês, bíblico, não é? Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês sabem muito bem. O ladrão na cruz não foi uma questão esporádica? Foi, porque ele talvez não teve aquela oportunidade da vida toda de ver Jesus, de presenciar o Messias. Vocês e nós que estamos aqui, irmãos, ninguém vai ter excuses, ninguém vai ter desculpa para dizer naquele dia, olha, ninguém pregou para mim, né? Ninguém falou para mim, ninguém que está nas redes sociais vendo o seu Facebook, o meu Facebook. Por isso que eu falo que nós possamos ser uma bênção também, não só aqui pregando, mas uma bênção colocando um versículo, não é? Uma bênção trazendo uma palavra de bênção para as pessoas, de alerta para as pessoas. Sabe por quê? Porque existem pessoas que vão passar por tribulações, vão passar por pressões, e naquela hora o versículo vai falar com ela, e o Espírito Santo vai tocar, e ela vai receber Jesus como Salvador. E aí, eu estou usando um exemplo, uma tipologia. Quem sabe a vida desta pessoa que eu estou dando um exemplo aqui, que teve a oportunidade, chegou o momento dela partir na parte da manhã por uma enfermidade, por um acidente. Quem aqui de nós, irmãos, olhando para Tiago, a epístola de Tiago, quando diz, o escritor Tiago, que ninguém poderá dizer assim, amanhã, olha os planos, eu vou negociar, amanhã eu vou vender. Está escrito lá, ninguém poderá fazer planos e achar que os seus planos eles serão executados por causa da sua vontade humana. Mas lá está dizendo, nós temos que cessar para dizer, se o Senhor quiser, porque é a vontade de Deus, amanhã negociaremos, amanhã venderemos, amanhã compraremos, mas se o Senhor quiser. Ninguém sabe colocar e ninguém pode colocar nenhum segundo ao curso dessa vida. Eu não posso dizer, pastor Zé Carlos, eu vou viver amanhã porque eu tenho certeza. Ninguém pode. O dia de amanhã cabe ao Deus Criador, é ou não é? Por isso que o salmista diz, alegremos-nos, regozijemos-nos e demos glórias a Ele. Por quê? Porque foi este o dia que o Senhor fez. Aleluia. Que nós venhamos alegrar e regozijar. Mas quem fez o dia? Sou eu, você? Não. É o Deus Todo-Poderoso que fez o dia para alegarmos e regozijarmos. Eu estou dando esse exemplo, irmãos, porque as pressões da vida vão fazer muitas pessoas, escuta isso, a deixarem a perseverança,
abandonarem a perseverança em meio às pressões. Está tão difícil, eu estou desempregado há tantos meses, eu vou desistir de servir ao Senhor, eu vou abandonar o barco. Por isso que existem pessoas aí com desculpas, se suicidando, se drogando, vendendo seus corpos, abandonando a fé, deixando de lado o que Deus tem para elas. Isso é virgens que são colocadas como insensatas. Tanto a insensata, olha o texto, como a prudente acabaram cochilando. Mas Deus está dando grito, usando a igreja e dizendo: à meia-noite vai se manifestar o noivo. A segunda marca, escuta bem, a segunda, eu quero só ler esse texto aqui para terminar, eu não posso deixar de ler porque é importante esse texto aqui, 2 Coríntios 4, 8 a 10, falando de perseverança, que é a marca em meio à pressão. Está dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Isso é pressão, irmãos. Perplexos, ou seja, sem reação, mas não desanimados. Ou seja, irmão, a pressão vem, ela tenta te sucumbir, te matar, te desanimar. Você até sente aquela pressão, você sente aquele peso, mas quem está com Jesus, oh, coisa linda! Quem é virgem sábia, quem sabe da convicção de estar com Jesus na vida, esperando o noivo, ele pode passar toda a pressão do mundo, mas não vai abandonar o noivo chamado Jesus. Aleluia! Coisa linda! Perseguidos, mas não desamparados. A gente é tão perseguido, tem hora, tanta pressão, tem hora, parece que se levanta legiões e legiões de demônios. Humanamente parece que a gente está sozinho, mas quem está em nós está falando: maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Vale um glória aí, amém? Perseguidos, mas nunca nós somos desamparados. Está dizendo: abatidos, mas nós não somos destruídos. Não tem ninguém aqui que só vive né? Parecendo o Joker, né? O Coringa, só rindo. Tem dia de sorriso. Diz que há tempo para tudo, não é? Tem dia de sorrir, tem dia de se entristecer, tem dia de se regozijar, mas tem dia também de chorar, não é? Tem tempo para tudo. Mas aqui está dizendo: nós podemos até ser abatidos, mas nunca vamos ser destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Aleluia! Irmãos, ninguém, volta a dizer o que eu estava dizendo, ninguém está debaixo de uma cúpula, falando agora por receber a Jesus, por ser igreja, por ser uma pedrinha sobre a principal pedra. Agora eu recebi a Jesus, sou igreja, sou casa de Deus e acabou, agora não tem mais pressão. Aí que começam as pressões. Mas eu tenho uma boa palavra para dizer a vocês: é diante dessas pressões, dessas tribulações, dessas lutas, dessas perseguições, desses investimentos de Satanás para te derrubar, para te matar, é que você vai ver visivelmente, fluentemente, a graça manifestada de Deus sobre a tua vida. Vale um glória, amém? Aleluia. Segunda, aleluia, estou de olho aqui no tempo, viu, pastor? Segunda marca da igreja que vai subir, sabe qual é? É a lamparina. É ela ou é não ter ela? Ou seja, é a presença do Espírito Santo ou a falta da presença do Espírito Santo. Irmãos, quando deu o grito, aí vem o noivo. Vamos ler o que está dizendo o texto? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam o quê? As suas lamparinas. Todas elas acordaram, todas elas passaram por aquela pressão, todas elas passaram por aquele cochilo, mas o alarido, o grito, as despertou. Todas elas se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Agora a diferença, vamos ver? 8, as insensatas disseram para as prudentes. Por quê? Porque no meio daquela pressão, as insensatas não se prepararam para o tempo determinado que o noivo havia determinado, que elas estariam esperando com as lâmpadas, não só lâmpadas, com as lâmpadas acesas,
com óleo suficiente dentro da lâmpada, e se passasse pelo momento que elas não estavam aguardando, que tivesse o bom depósito do azeite, para que se naquele tempo que abaixasse e acabasse, elas arrancavam, não é? A tampa da lamparina e colocasse mais azeite para esperar mais tempo. Mas aqui está dizendo que as insensatas disseram a quem? As prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes viraram para elas e falou assim: o que com elas? Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. Queridos, preste atenção numa coisa que eu escrevi aqui: o exterior das lâmpadas, olhar para o lado de fora da lâmpada. Obrigado, pastor Carlos. Olhar para o lado de fora da lâmpada, todos podem olhar e ver que são idênticas. Todos aqui olham para nós, vamos usar essa comparação, essa tipologia. Se nós somos pessoas que estamos com a nossa lâmpada, se nós somos, a Bíblia nos chama de vasos, olham para nós, todos estão vendo o estereótipo, todos estão olhando para o estereótipo. Agora a pergunta que eu te faço é: e o que está do lado de dentro? Quem pode ver o que está do lado de dentro? Será que nós podemos sondar as outras pessoas? Pastor, você pode me sondar por dentro, me analisar por dentro? Você tem um olhar biônico, um olhar, não é, microscópico, que passa pelos raios, não é, infravermelhos e vê meu interior? De forma alguma. Por mais que humanamente a gente tenta conviver com as pessoas e ver as falhas e os defeitos, mas as coisas mais profundas ninguém pode ver do outro. Ou seja, o que cada uma daquelas virgens colocaram ou colocou, cada virgem colocou dentro da lâmpada, a quantidade, os milímetros, a quantidade do líquido, só ela sabe a quantidade. Aí quando eu olho para a lamparina e vejo que está dentro da lamparina, o que está dentro da lamparina? O azeite. O azeite é um simbolismo, é uma tipologia. O azeite fala do Espírito Santo. Agora vamos colocar isso nos menores aqui para nós, vamos colocar aqui nas questões voltadas para a execução da palavra de Deus, né? A colocação da palavra de Deus. Irmãos, nós podemos até falar que fazemos a obra, nós podemos imitar as coisas espirituais. Agora, se o Espírito Santo está dentro de nós ou não, cabe só a Deus analisar Aleluia. Isso na nossa vida. Porque nós podemos fazer como Jesus mesmo falou, que eram os religiosos daquela época. Eles pareciam, né, o estereótipo como o que um religioso vestia, grandes, não é? Grandes franjas, lindas franjas nas suas vestes sacerdotais, vestes brancas, vestes caras. Eles colocavam-se nas esquinas, pegavam as cinzas e jogavam sobre as suas cabeças e faziam orações longas, para que todos aqueles que passassem por ali achassem que eles eram os homens mais piedosos, mais espirituais. Mas Jesus então falou que estes, porque Ele conhece o que está dentro de cada um, preste atenção numa coisa, Ele chamou eles de quê? Sepulcros calhados. Irmãos, quando eu olho para essa lâmpada, eu vejo que as prudentes, elas estão com reserva do óleo, elas estão com reserva. O Espírito Santo está transbordando, por quê? Porque elas estão preocupadas, não é com a lamparina linda, elas não estão preocupadas, não é com a chama. Aliás, se nós fizermos aqui uma comparação, nós vamos bem entender essa questão. Na igreja, humanamente dizendo, nós não podemos identificar quem está com a lâmpada acesa ou não. Sabe por quê? Porque eu posso estar aqui do lado do pastor José Carlos, sentado, cada culto ele dá um glória, eu dou um glória, ele dá um glória, eu dou um glória. Estou dizendo um exemplo para você entender. Ele dá um glória, eu falo em mistério, blá, 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 blá. Mas quando, presta atenção, é retirado a lamparina, o poste do nosso vizinho, o que vai acontecer, irmão? Nós estamos com a lâmpada na mão, o que vai acontecer? A nossa lâmpada aqui está apagada, que não tem azeite, o que vai acontecer com ela? Não vai iluminar nada, nós vamos ficar no escuro. Aí que está a diferença, meu irmão. Quando quem é lâmpada, quando é quem tem azeite, quando é quem tem chama que acende as trevas do mundo, porque Ele é a luz do mundo. Jesus é a principal estrela e nós somos astros. Sabe o que acontece? Nós
brilhamos a glória de Jesus através de nós, porque a nossa lâmpada está acesa e dentro dela tem suficiente o quê? Suficiente azeite para continuar acesa o que? A chama. Mas quem tem lâmpada e não tem chama, e nem tampouco o Espírito Santo, quando tira quem é igreja, quando tira quem tem o Espírito Santo, aquela pessoa que está fogo estranho se apaga. Aí está a diferença, irmão. Aí está a diferença das insensatas. Queriam roubar o brilho da lâmpada das prudentes e tentaram usurpar o que não pertencia a elas. Mas aí diz a palavra que quando aquelas que tinham azeite suficiente, quando a igreja verdadeira, que tem a marca da lâmpada, que tem a marca do azeite, que tem a marca do Espírito Santo, vier o noivo, ele vai identificar mesmo. Ele vai identificar mesmo. O Espírito Santo vai ser identificado na nossa vida. E ele é uma marca, ele é o selo, ele é o penhor que está selado em nós, dentro de nós, que o noivo vai identificar. É verdadeiramente a minha noiva. Olha o que a palavra de Deus está falando para nós quando acontece o Espírito Santo estar em nós. Escuta isso. João 16:8. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier e fizer a obra, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e vai convencer de quê? Do juízo. Versículo 13 do mesmo texto está falando assim, escuta bem, de João 16. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Aleluia. 14 está dizendo 6. E disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vamos ligar as coisas aqui. Eu vou ler outro texto para você poder entender. Quando Jesus vira para os seus, ele diz assim em João capítulo de número 14, versículo 21 e 23, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, a palavra, que é a verdade, e os guarda, esse é quem me ama. E quem me ama será amado do Pai. Escuta bem isso. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, Jesus diz assim: se alguém me amar, está um condicional, se quiser, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Não dá glória ainda não para você poder entender. Faremos morada. Jesus vai morar dentro da pessoa, segundo a palavra de Deus, que está lá na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 17, há uma pergunta e resposta. Não sabeis vós que vós sois santuário, que vós sois casa, que vós sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se vós que sois casa, destruir esta casa, Deus também destruirá vocês, porque esta casa que sois vocês é casa santa, está escrito na palavra de Deus. Então Jesus está dizendo: olha, se vocês me amarem, vocês vão guardar a minha palavra. O meu Pai será amado de vocês e vocês serão amados do Pai. Ele vai vir para vocês e ele vai morar, mas o Pai não vai morar por ele como Criador. Ele enviou o Espírito Santo. É o óleo que está dentro da lamparina, irmãos, que está dentro de nós. Aí que está a diferença, irmãos. Para que o óleo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo, esteja dentro de nós, trabalhando para convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Porque quando amamos a Jesus, nós estamos imediatamente, porque o capítulo 17 está falando sobre isso.
A palavra do Senhor está falando sobre isso. Eu quero ler o 17:3. Escuta bem. Aqui está nos mostrando sobre a vida eterna. 17:3. Ora, a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se conhecemos a Jesus, se passamos a entender quem é Jesus, se passamos a entender quem é o noivo, amarmos Ele, automaticamente nós estamos amando o Pai. E Ele enviou a sua palavra, que é a verdade que eu acabei de falar para vocês, e ela habita em nós. Ela nos dá senso do que é mentira, do que não deve ser praticado, e do que é verdade e deve ser praticado. E aí sabe o que Ele faz? Ele nos elege como casa. E como casa, diz que Ele enviou o Espírito Santo para morar dentro da casa. Aleluia! Aí está a diferença, irmãos. Vamos voltar para o texto e acabar agora, para nós podermos entender. A marca da verdadeira virgem é a virgem que entendeu quem é o noivo, que está amando o noivo, quer encontrar com o noivo para demonstrar todo o amor pelo noivo, quer ouvir e saber toda a verdade que procede do noivo. E esta virgem, preste atenção, ela tem o Espírito Santo que vai fazer ela passar pelas pressões, que vai fazer ela ser diferente, porque é insensata, que não estava nem aí para esperar um dia, 1 ano, 10 anos, 20 anos, ela não estava pouco ligando para guardar a reserva. Irmãos, preste atenção numa coisa, eu termino aqui. Se você não entendeu nada no meu sermão, vai entender isso. Todos podem nos achar lindos como cristãos no nosso estereótipo. Nós podemos ser lindos lá de fora. Tem uma aparência como de um modelo, parece que nunca envelhece, arrumado da melhor forma possível. Mas o que está dentro de nós? Será que tem azeite dentro de nós? Será que quem mora dentro de nós é verdadeiramente o Espírito Santo ou nada mora dentro de nós? Porque para ele morar, tem que haver, como diz Romanos 10, 9 e 10, confissão com a boca e crer no coração. Tem que ter transformação por dentro. E quem transforma o homem? É eu que transformo você? É o pastor que transforma você? Não! Mas é o Espírito Santo que usa a verdade da palavra para transformar você. E para ele morar dentro de nós, é isso que ele faz. Ele traz a presença dele dentro de nós. Glória a Deus. Irmãos, há 2 fases e termina aqui da santificação. A primeira é quando nós, não só de boca, mas de coração, confessamos Jesus como o Senhor absoluto da nossa vida. Jesus santifica porque Ele quebra a maldição do pecado. Mas tem a segunda fase. Não haver salvo para sempre. Não. Há um processo para mantermos essa lâmpada com azeite dentro. Porque, preste atenção, tem uma outra passagem que Jesus também diz, que quando sai o espírito maligno de dentro da pessoa, a casa fica vazia. E a Bíblia fala que nós somos casa. Cada ser humano é uma casa que Deus fez, é ou não é? Somos criação de Deus, a coroa da criação. Casa para quem habitar? O maligno, o espírito maligno que Jesus está falando? Não! Esta casa é feita para habitar o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, aleluia. E quando sai o espírito maligno, ele vai passando por lugares áridos, lugares frios, lugares escuros. E quando ele volta, que ele é doido para tomar conta e posse dessa casa de novo, ele volta e vê como está a casa, porque ele quer habitar de novo na casa, ele quer estar dentro da casa de novo. E se ele encontra a casa vazia, a lâmpada vazia, que eu não posso analisar você, nem você a mim. Mas ele, o espírito maligno, glória a Deus, que já habitou dentro da casa, se ele vê a casa vazia, ele entra de novo. Mas quando ele volta, olha que coisa triste. Diz que ele não volta sozinho, mas ele volta trazendo mais quanto? Mais 7. Com ele, são 8. E imagina trazendo mais 7 com ele, 8. O que ele vai fazer? 8 tipos mais
de maldade, coisas atrociais dentro daquela casa. Eu não quero estas coisas na minha vida. Por quê? Você também não tem que querer, não pode aceitar. Porque a marca da igreja, a marca da casa é ter o Espírito Santo dentro dela. Coisa linda! Coisa linda! Não se preocupe, irmão, com quem está te julgando. Oh, aleluia. Veja se você está agradando quem mora dentro de você. Porque bem breve termina aqui. Bem breve quem está dentro de nós, em conexão com o céu. A terra em conexão com o céu, mas quem está dentro de nós, que somos matéria, é do céu, é o Espírito Santo. Quem está dentro de nós, nós somos matéria, mas que nos escolheu, nos lavou e nos está cada dia num processo, segunda etapa da santificação. É um processo paulatino, cada dia revestindo do novo homem, deixando as roupas velhas, fazendo com que essas roupas velhas sejam lavadas a cada dia, purificadas a cada dia. Falava mal, não fala mais. Pensava mal, não pensa. Agia mal, não age. Por quê? Porque quem está dentro de mim está fazendo um processo de mudança. E quando o noivo vier e ver que a lamparina está acesa, olha a diferença. Tem azeite dentro. A diferença está aí. Ele vai ver que a lamparina está acesa. Isso é o código. Passou pela pressão, chegou até o exato momento, com o Espírito dentro, na vida dele, preparado, não importando a quantidade que ia demorar. E aí a senha qual é? A lamparina acesa. Abriu-se a porta. E quando abriu a porta, irmão, o noivo chegou na porta e ele começou a apontar a lamparina. Vem pra cá, lamparina acesa. Vem pra cá. Você tá com a lamparina acesa? Vem pra cá. E aí, quando pegou quem tinha azeite, lamparina acesa, fechou-se a porta. Pai. É, Jesus poderoso. Quando chegaram as outras, começaram a esmurrar. Começaram a bater na porta, começaram a gritar pelo noivo, mas já era tarde. Nesta noite eu termino a minha mensagem aqui, irmãos. A marca da igreja que vai subir é a igreja que no meio da pressão persevera. Meu irmão, tá difícil, persevera mais um pouquinho. Pastor, tá difícil a América, tá difícil o Brasil, tá difícil o mundo, é fome, é peste, é terremoto, é guerra, é desemprego, é inflação, é doença, é câncer. Persevera, meu irmão, persevera, porque quem caminha em ação, em esperança, perseverança, vai alcançar a coroa da salvação. Glória a Deus. E quem também tem o Espírito Santo. Santo é o Senhor, meu Deus. Irmãos, Obrigado. se deixar eu prego mais.